Muito bem, eu estou com a Maria Isabel Pereira da Costa, tenho muita honra de receber aqui ela, que é advogada, juíza de direito, professora, empresária e agora escritora também, né? Porque ela está lançando um livro, Persistência, o Segredo de uma Vida. E eu estou recebendo aqui o convite do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS, e da editora Free Press, né? Que tenho o prazer de convidar para o lançamento desse livro, que é o Persistência, o Segredo de uma Vida, da Maria Isabel Pereira da Costa. Vai acontecer neste dia 8 de julho, às 17h30, lá no Espaço Cultural do IARGS. Fica ali na Borda de Medeiros, na descida, ali 1126, bem no centro histórico de Porto Alegre. Maria Isabel, muita honra te receber aqui, juíza, advogada, professora e empresária. E agora escritora, né? Pois é. Silvio, bom dia aos ouvintes. A honra é toda minha de ser recebida aqui, né? Porque a relação humana vive da comunicação. É verdade. Né? Vive da comunicação, do relacionamento, né? Isso que a comunicação é uma parceira que anda com a persistência, né? De mão dada, de mão dada. O que te levou a escrever sobre esse fator importante, fundamental, né? Que é, digamos assim, da própria existência humana, que é a qualidade de ser persistente, persistência para prosseguir. O que te levou a... Acho que foi a própria vida que me levou a isso, mas assim, a escrever, a vida levou à persistência, mas a escrever... Pessoas assim me diziam, tu deve escrever, não sei o que. Eu digo, não, mas eu sou da área do direito, até tenho um ou outro livro do direito, né? Que são técnicos, que é bem diferente. Eu sou da área do direito, escrever sobre literatura não é bem meu, eu pensava assim, né? Mas daí começaram, inclusive uma colega sua, a Terezinha Tarcitano, que é a nossa assessora de imprensa do IARGS, ela já vinha me dizendo há uns 3 anos, né? Tem que escrever, tem que escrever. Outras pessoas também me diziam. Eu pensava, não, deixa assim, deixa eu ficar advogando e tal. Mas aí um dia eu fui num programa de TV, né? E o presidente lá da rede de TV pediu para eu ir antes para que ele pudesse me conhecer. E aí começamos a conversar e tal, ele me perguntando algumas coisas, eu falei uma ou 2 histórias lá para ele e ele disse, mas isso dá um livro ou um filme. Aí eu fiquei pensando, os que me conheciam, talvez por amizade, mas ele não me conhecia e está dizendo, então na mesma então eu vou pensar sobre isso, né? E aí o título do livro foi bem interessante a forma que surgiu, porque daí, quem sabe eu faço, né? E aí quando eu estava na academia, com a minha personal, que era outra que vivia dizendo, tu deve escrever, não sei o quê. Aí ela estava lá me mudando os exercícios aquele dia e colocou mais peso, aquele aparelho chama voador, que tu puxa assim, né? Isso. E ela colocou mais peso. Ela disse assim, vamos fazer 3 séries de 15. Eu fiz a primeira, quase me arrebentei, aquilo estava forte demais. Aí quando eu fui fazer a segunda, ela disse assim, então vamos fazer só 10 em vez de 15. Aí eu disse, não senhora, eu começo uma coisa, eu termino. E fui me arrebentando. Aí, quando eu estava fazendo isso, eu pensei, não, mas o nome disso que eu estou fazendo é persistência. E aí, a vida toda eu também fui persistente, então tá aí o título. Ela vivia esse título, tá aí o título. Então, o livro vai ser Persistência, o Segredo de uma Vida. Ela correu lá, pegou um papel para anotar, para não esquecer, né? Então, esse aí surgiu assim na prática. O título surgiu ali, exercendo a tal persistência, né? E aí... saiu, daí comecei a escrever. Aí pensei que ia ser muito difícil, como é que vai ser isso, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou escrevendo. Depois de escrito, eu vou ver como é que eu vou dividir capítulos, como é que eu vou estruturar e tal. Mas eu fiquei surpresa, porque quando eu sentei na frente do computador e coloquei esse título ali, não me faltou assunto, nunca. Claro, eu escrevi nos intervalos do trabalho, porque eu advogo, né? E eu sou daquelas que acorda às 7 da manhã, tomo meu café lá e já começo a trabalhar e paro às 18. Que maravilha. Se não tiver agenda, porque se estiver sobrando coisa na agenda, eu sigo até a hora que precisar ter na agenda do dia, né? Porque eu acho assim, se tu... Eu era juíza antes, sou juíza aposentada, né? E aí, o primeiro dia que eu recebia um cliente lá assinando uma procuração, eu olhei aquela pessoinha ali assinando inocentemente aquilo com aquele monte de poderes que dá para um advogado, né?
E aquilo me deu um frio no estômago, uma coisinha no coração, pensando, meu Deus, que responsabilidade advogar, porque eu via o direito pelo lado da juíza, né? E da professora. Aí, quando eu vi aquela cena, me deu aquela coisa assim, digo, meu Deus do céu, que responsabilidade, como a gente tem que ser sério para fazer isso. Porque na vida eu sempre pensei assim, que a gente veio para cá para aprender a viver melhor, mas que a gente tem um comando superior e que o que a gente fizer da vida da gente, um dia a gente vai ter que pelo menos refletir sobre isso, né? E quando eu vi aquela pessoa fazendo aquela procuração, eu digo, nossa, se Deus coloca a gente numa posição de poder fazer alguma coisa que é essencial para a vida de outro ser humano, a responsabilidade tem que ser muito grande, porque senão a gente não vai estar cumprindo essa missão, né? Mas aí, eu sempre aprendi também na minha casa, com os meus pais, né, que sempre foram muito de ensinar princípios e valores e tal. E uma das coisas eles sempre disseram, né, que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. A empatia, né? A empatia. E não só para empatia, mas para fazer a justiça, porque é difícil conceituar a palavra justiça, mas não é difícil de entender se tu te colocar no lugar do outro, porque o que tu achar que é bom para ti, com certeza é bom para o outro, e não vai ser injusto, né? Então, por conta disso, por que eu estava dizendo isso? Por que eu escrevi só nos intervalos? Porque se eu recebo aquela procuração e paro para fazer outra atividade, deixo, de alguma forma, não trabalhar 100% para aquele cliente, porque eu resolvi escrever um livro, eu não vou estar cumprindo. Né? Vai ser sem sentido aquela responsabilidade, aquela entrega que ele fez para mim. Então, aí na hora de escrever tinha que ser sábados e domingos, depois que a agenda estava cumprida, né? E aí comecei a escrever e não faltou assunto até terminar o livro. Então, assim surgiu. Quantas páginas tem esse livro? 175. É um livro assim, muito bom do ponto de vista de tamanho, né? De tamanho, né? Não é muito grande para a gente não se assustar para ler, né? Porque todo mundo tem muita coisa para fazer. E também não é tão pequeno que não tenha... Eu vou te falar de uma coisa que é a questão da justiça, e eu acho importante, tenho muita curiosidade para ler o teu livro, né? Porque essas coisas que nos trazem ensinamentos, né? Para viver melhor e tal, como tu disseste. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Então a justiça vem em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado. Então eu acho importante esse tipo de abordagem que tu faz, né? Eu também trabalho muito nessa área, porque as pessoas estão precisando cada vez mais disso aí. Nós estamos num mundo em que os valores que nós prezamos, que os valores são valores espirituais, estão sendo muito combatidos, né? São Jerônimo fez uma carta às Pérsias, ele dizia o seguinte, que é muito difícil a gente lidar num mundo em que temos que sobreviver pisando em cobras e escorpiões. Então, é complicado. Então, sempre tem um norte a gente a seguir. E eu acho importante que o livro, de certa maneira, te dá uma luz nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. A gente tem que ter princípios, a gente tem que ter valores. E a gente não pode desvirtuar desses valores e deixar o que é importante, né? Porque tudo é importante na vida. Eu não sou daquelas pessoas, eu não gosto de dinheiro. Eu gosto, mas só que ele tem que entrar pela porta da frente. A luz do dia, onde qualquer pessoa que queria saber como é que ele entrou, saiba que foi pela porta da frente, o senhor do que dinheiro, teve não causa. O escravo do dinheiro. Exatamente. Então, a gente tem que ter valores acima disso, até para poder governar o dinheiro. Não é só governar a vida. Ser governado por ele. Exatamente. E esses valores, assim, eu acho que a raiz de todo valor foi ensinada para nós todos pelo tão amado e conhecido Jesus Cristo. Ele nos disse, ele falou isso, que tu ame o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ele foi que disse isso. E se tu fizer isso, tu fez tudo. Aí eu não preciso correr atrás, porque o senhor que fala bastante em filosofia e tal, né? A gente também no direito tem que ler muito. Eu convivo com a Jus Filósofa em casa, que é a Luciana, né? Então, Um beijo para a Luciana. A Luciana e o teu outro filho. O Marcelo. Muito orgulho daqueles dois meus filhos. Nossa, tenho muito orgulho e de todas as coisas da vida que me aconteceram. E é tão bom vocês trabalham juntos, né? Trabalhamos juntos e o mais interessante, a gente mora também na mesma torre do mesmo prédio. Eu fico lá no 21, o Marcelo no 19, a Luciana no 17. Então, quando a gente quer tomar um café...
almoçar ou coisa assim, é só... Esses dias até o filho do Marcelo estava lá com um problema de gripe, ele subiu lá para ver se... De alergia, subiu lá para ver se tinha um antialérgico, né? E a Fosse longe... vó, por favor, vó, que legal. Vó, né? exatamente. Que legal. Aliás, tu falaste de uma coisa assim, a empresa de vocês é familiar. No Brasil, hoje, só um dado assim interessante, segundo os últimos dados do IBGE, 90% das empresas, as milhares de empresas que temos aí, são familiares, né? E de 75% dessas empresas, se não forem bem conduzidas no processo de sucessão e tal, elas acabam sucumbindo, né? Mas 25% delas sobrevivem e se tornam grandes empresas a partir desta ação, né? Desta ação familiar, desse conjunto de ações, dessa união da família. Exatamente. A família, as primeiras coisas, eu fui professora muito tempo na faculdade, né? Eu comecei, aliás, sendo professora lá no Jardim da Infância e depois fiquei muito tempo na faculdade também e dava vários disciplinas, mas a principal era Direito de Família. E a gente não se cansa de repetir que a família, isso parece um jargão, mas não é. Mas a família é a base da sociedade. Não tem como não ser. Então, por isso que é muito importante, né, a gente manter valores como esse, né? Olha, Maria Isabel, eu fico muito feliz em ter estado aqui no nosso programa, vai estar sempre à tua disposição, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que nós temos uma obrigação de passar esses valores para a geração que vem aí, para os nossos filhos, nossos netos. Tem quantos netos? 4 netos. 4 netos, eu tenho 3. Então, na verdade, assim, eu acho que... Um deles já está em Portugal fazendo mestrado. Que maravilha. O filho da Luciana. O filho da Luciana, que legal, que maravilha. Então, eu acho importante, é uma obrigação que nós temos, né? Dai e dar-se-vos-á, é um princípio bíblico também. Então, tudo aquilo que tu doa para a pessoa, sobretudo esses valores, transmitir esses valores, você reforça em si. Né? Você tem uma vida mais tranquila, um estilo de vida saudável. E eu acho que esse livro da Maria Isabela aí, você que vai lá no dia 8, agora, dia 8 de julho, lá no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na Borges de Medeiros, 1127, a partir das 17h30, porque eu tenho a certeza que a leitura desse livro também vai ser um guia, né? Ser uma luz para que você tenha uma caminhada mais feliz, mais iluminada na sua vida e fazer sempre o bem. Porque o bem, quem faz o bem, recebe o bem. Recebe o bem. O que a gente planta, a gente colhe. Eu só queria acrescentar aí que o dia 8 de julho é o meu aniversário. Opa, então, uma tem comemoração, comemorar. Uma comemoração especial. Que legal, que maravilha. Então, eu depois estarei lá, embora tenha compromisso mais tarde na TV, mas eu estarei lá com certeza, com muita honra. Parabéns pelo livro e tenho a certeza que será um grande sucesso. E tu vai fazer um bem para milhares de pessoas. Muito obrigada. Que assim seja, que assim seja. Que Deus nos guie nesse caminho. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.